Fala galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Pessoa e vamos continuar a nossa conversa sobre estudo para concurso público. Sempre levando em mente aquela ideia de que tempo é a coisa mais importante para um concurseiro, né? E aí hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que eu vou introduzir da seguinte forma. Primeira coisa, ninguém quer estudar muito para uma determinada prova, passar nessa determinada prova, assumir o cargo, tomar posse e chegar lá e ver que está infeliz, ver que não gostou e resolver estudar para uma coisa completamente diferente depois e com isso perder toda essa bagagem de estudo que já teve e realmente ter que estudar para outra coisa completamente diferente e ter que começar de novo toda essa caminhada que a gente tem realmente quando a gente está estudando e que demora meses para construir uma base e conseguir avançar. E a gente sempre tem que evitar isso, claro, né? Primeiro que a gente tem que, se possível, chegar numa carreira já quando a gente começa a estudar em que a gente quer ficar pelo resto da vida, ou se não for o caso, se a gente for escolher uma carreira meio, que a gente faça um concurso por uma carreira meio, por um cargo meio, e depois a gente já tenha na sequência uma prova que faz sentido com aquilo que a gente estava estudando antes. Em que você estudou, por exemplo, um edital que é para técnico e depois você quer virar analista, ou que você estuda um edital que é para ser, por exemplo, oficial da defensoria e depois você vira defensor, em que você leva aí muita da sua bagagem que você estudou de um cargo para o outro. E outra coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, é que assim, uma coisa terrível é horas de estudo que não são úteis depois. Isso eu já mencionei com vocês naquele vídeo sobre o tempo, a coisa mais importante do estudo. Mas é realmente algo muito frustrante você chegar e se dedicar durante várias horas, passar aí durante meses, semanas, estudando determinada matéria, estudando determinado tema, e você vê que isso só serviu para essa prova, e que se você não foi aprovado nessa prova, seu último mês de estudo, por exemplo, não serviu de nada. E assim, isso aqui tem alguns casos que são óbvios. Ah, vou estudar, por exemplo, raciocínio lógico. E só vai cair nessa prova que eu vou fazer raciocínio lógico, não vai cair em nenhuma das outras que eu vou fazer, porque essa daqui é uma prova excepcional que eu estou fazendo aqui no mês que vem. Ou então estudar uma legislação local, porque eu estou fazendo uma prova para procurador do município X, e depois eu vou fazer a prova para procurador estadual, procurador municipal, para a AGU, e não vai cair essa legislação local. Nesse caso, realmente, seu estudo foi praticamente todo jogado fora. Claro que não tem estudo que é completamente desperdiçado, se aprende alguma coisa, mas aqui realmente é quase isso, sabe? Jogar fora esse tempo que você estudou se você não teve a aprovação. E a gente tem que ter ciência, pessoal. Eu falei que a gente tem que ter noção de que a aprovação no concurso público é algo de médio e longo prazo, algo que requer algumas etapas e quase ninguém consegue ser aprovado de cara. Então, quando você começa a fazer a sua preparação, começa a se organizar, começa a estudar, é importante que você tenha a noção de que você pode demorar uma, duas, três provas para ser aprovado. Então, a gente sempre tem que evitar que o estudo que você fez para uma prova seja totalmente inútil no resto do estudo que você vai fazer. E isso eu falei num caso bem óbvio, como esse, por exemplo, que a gente falou sobre estudar uma legislação local de um município, mas também tem um estudo que é até na matéria que você vai usar depois, só que é um estudo diferente. É aquela prova que você tem um edital que a prova é daqui a um mês. Eu tenho muita coisa para estudar, não vou ter tempo de estudar, por exemplo, direito administrativo, improbidade administrativa, então sabe o que eu vou fazer? Eu só vou pegar no dia antes da prova um mapa meio que resumido assim, sabe? Um mapa mental que um amigo meu me passou. Ele falou que isso daqui é o que mais importante para decorar na hora da prova. Aqui tem alguns artigos importantes, eu vou só ler isso daqui e vou fazer a prova. Você demorou 20 minutos, uma hora, sei lá, para você ler toda a questão sobre improbidade administrativa e você foi para a prova. Às vezes você até acertou uma, duas questões de quatro que caíram. Só que é verdade que esse estudo que você fez foi um estudo capenga, um estudo ruim, um estudo mais ou menos. E se você for considerar pelo resto da sua caminhada depois, se você não tiver um bom resultado nessa prova, é importante saber que esse estudo foi praticamente descartado. Você tem que estudar de novo essa disciplina, tem que estudar com atenção, tem que estudar com realmente o objetivo de aprender e colocar isso na sua memória de longo prazo. É muito importante sempre estar pensando em memória, pessoal. Por quê? Porque quando a gente está estudando algo e esse algo que a gente está estudando não é importante para o nosso futuro, para o nosso médio e longo prazo, enquanto a gente está estudando essa matéria, a gente está esquecendo todo o resto que pode ser importante para essa prova que a gente vai fazer lá na frente. Então é importante perceber que a nossa cabeça é uma pia e está sempre vazando conteúdo, a gente está sempre esquecendo alguma coisa. Então, se você está parado em determinado momento sem estudar aquelas matérias gerais e estudando só coisas específicas e não
vai bem nessa prova e essas matérias específicas são descartadas, a verdade é que você está ficando um pouquinho para trás naquelas matérias gerais. E eu queria falar com vocês finalmente sobre o assunto do vídeo de hoje, que é muito importante você escolher bem a carreira que você vai fazer, a prova que você vai prestar e o edital que você vai realmente escolher para se dedicar. Isso daqui, pessoal, é uma das principais escolhas na vida de um concurseiro. Ele tem que fazer isso logo no começo da caminhada dele de concurso, mas ele tem que tomar essa decisão periódica também depois. Eu sempre falo e sempre falei isso, que é muito importante que alguém que estuda para concurso escolha mais ou menos um nicho, escolha um tipo de carreira, escolha um tipo de concurso que quer fazer. Ah, quero estudar para fiscal de rendas, quero estudar para procurador, quero estudar para juiz, quero estudar para procuradorias estaduais. Isso é sempre muito bom. Por que é muito bom isso? Porque você consegue limitar mais ou menos o seu escopo, você consegue direcionar qual é o foco que você vai ter naquele estudo. É muito diferente você estudar direito tributário, por exemplo, como juiz, e estudar como procurador, em que você vai ter que defender determinado ente, por exemplo, para arrecadar determinado tributo. Então isso é muito importante. Além disso, e o principal, é você eliminar várias matérias que você não vai estudar no seu dia a dia. Por exemplo, estudando para procurador, é muito menos relevante estudar penal e processo penal. Eu fiz essa escolha quando eu estava começando a estudar para concurso. Eu falei, sempre vou estudar para procuradoria, não vou estudar para penal e processo penal, mesmo se tiver em eventual prova penal e processo penal, eu vou fazer a prova ou nem vou fazer a prova, mas se eu fizer a prova, eu não vou estudar essas duas matérias. E isso orientou toda a minha escolha de provas que eu ia fazer. Então é isso que eu quero que vocês façam, que essa escolha que vocês tomam de carreira a seguir, que edital que vocês vão focar, o que vocês querem para a vida de vocês, direcionem no momento de escolher quais são as provas que vocês vão realizar. E aqui, pessoal, acho que tem 3 perguntas que a gente sempre tem que fazer quando a gente está considerando esse tema. Primeira pergunta, o que me traz felicidade? Se você não vai ficar feliz, por exemplo, sendo técnico, porque, não, vou depender de um cargo em comissão para eu conseguir virar assessor de um juiz, e aí depois eu vou precisar de ficar lá me esforçando e me subordinado a um juiz determinado, isso aqui não está legal para mim. Ou, eu não quero ser defensor público porque eu não gosto muito desse contato com a população para realmente ter um atendimento de hipossuficiente. Às vezes você tem esse tipo de decisão, então assim, se você for escolher algo, você tem que escolher algo que te traz felicidade. E não só trazer felicidade no sentido de carreira que te preenche, mas às vezes você tem outras questões que são interessantes para você. Eu quero receber a partir de tantos mil reais. Eu quero morar em determinado estado do Brasil. Eu não quero morar em determinado lugar. Eu não quero sair muito de perto da minha família porque tal, tal, tal. Ou então você pode tomar outro tipo de decisão, que é, olha, eu quero qualquer coisa desde que eu consiga passar dentro de um ano. Por quê? Porque eu juntei dinheiro, eu tenho dinheiro para estudar durante esse um ano sem fazer mais nada. Depois eu tenho que ter passado alguma coisa. Então você tem que realmente traçar seus objetivos de felicidade, objetivos de vida, assim, para você estar satisfeito com a escolha que você vai fazer e tentar limitar ao máximo o escopo de matérias que você vai estudar nessa caminhada para evitar desperdiçar tempo de estudo. Segunda pergunta muito importante que você deve fazer é: o que é o meu ponto forte? Isso é bem legal. Eu, por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu sabia que meu ponto forte não era português, gramática. Eu não ia muito bem em prova de português e gramática. Eu era muito melhor nas questões jurídicas mesmo, assim, estudar de direito mesmo. Então eu nunca me foquei tanto em provas de PGM, que cobram mais português, por exemplo. Eu geralmente me dedicava mais nas provas que não tinham cobrança de português exacerbada. Não é que eu ia mal, mas eu ia médio. Eu achava que quando eu estudava eu não rendia tanto, eu não conseguia melhorar minha nota. Então acho que isso é importante, jogar com o seu ponto forte. Se você é bom numa prova discursiva, vai fazer PGA do Rio, PGM do Rio, por exemplo, que é uma prova que é só discursiva. Se você é bom em decorar a prova objetiva, vai procurar os editais, as provas que a gente tem, que realmente a primeira fase, a prova objetiva, é muito importante. Vai estudar para determinados concursos que não tem nem prova discursiva, não tem nem prova oral. Então isso é importante também. Se você gosta de uma determinada matéria muito, você sabe muito, porque você fez um mestrado sobre isso, você fez a graduação focando nisso, direito penal, por exemplo, poxa, vai estudar para ser juiz, Ministério Público, talvez defensor, porque acho que isso daqui é um ponto forte seu. Não vale a pena você chegar e estudar para procurador que você não vai usar o seu ponto forte, perfeito? E além disso, pessoal, depois desses 2 fatores aqui, depois de você considerar mais ou menos qual o caminho que você tem que seguir durante a sua vida de concurso, para você ter um foco, para você ter um rumo, uma meta de longo prazo e uma meta de médio prazo,
você vai ver que na sua vida surgem várias coisas durante o caminho em termos de oportunidades de concurso. Vai chegar um primo seu, vai te ligar e vai falar: poxa, saiu aqui o concurso aqui para nossa cidade, você não quer fazer não? É esse cargo. E aí você vai ter que olhar o edital e você vai ter que avaliar. Está dentro do meu caminho? Está dentro da minha jornada de concurso? Porque o que você tem que fazer é evitar desperdício. Às vezes a gente tem que realmente não fazer algumas provas, ou não se dedicar a algumas provas, simplesmente ir fazendo no final de semana só para tirar o peso da consciência, mas não se dedicar. O objetivo que a gente sempre tem que ter é, dentro do nosso objeto assim de desejo, fazer as provas mais similares, em que você tem menos desperdício de matérias de estudo. Por quê? Porque senão você fica naquele esquema. Estudou durante um ano para fazer sua base. Estudo chato, estudo cansativo, estudou 4 horas por dia, avançou, conseguiu fazer um material resumido legal. Aí, de repente, você começa a querer fazer todas as provas que surgem. E aí você faz uma prova para Ministério Público, uma prova para defensor, uma prova para analista da MP, outra prova para procurador. E aí, nessa brincadeira, você fica estudando um monte de conteúdo diferente, um monte de reta final diferente, você fica estudando um monte de matéria que não serve para todas as outras. A verdade é que o seu conhecimento de base que você trabalhou tanto para construir durante aquele ano, ele vai se perdendo, você vai esquecendo. Então, às vezes, você pode terminar os 6 meses que você ficou igual um maluco fazendo prova, pior do que você estava antes, mesmo tendo estudado muito durante esses 6 meses. Então a minha conversa hoje era basicamente sobre isso, pessoal, sobre a importância de traçar o objetivo, preferencialmente escolhendo um tipo de carreira, um tipo de prova que você vai prestar, saber mais ou menos quais são os seus limites, assim, não vou prestar se for em determinado estado, não vou prestar se for cobrar português, não vou prestar se for cobrar penal. E aí, conforme parecem as oportunidades, você avalia se vai se fugir muito do seu objetivo de médio e longo prazo ou não. Ou se dá para você chegar e fazer essa prova que vai acontecer daqui a 3 meses, por exemplo. Então é isso que eu queria conversar para vocês. Até a nossa próxima conversa, pessoal. Tchau, tchau.